Olá, voltamos, seja muito bem-vindo na nossa aula e hoje nós vamos entender como que nós podemos fazer o nosso currículo chegar na mão de quem contrata. Esse é um ponto muito importante para você atentar. Veja só, imagina que você já atualizou o currículo com todas essas dicas que nós já conversamos ao longo dessas aulas e você vai começar a levar o seu currículo de forma presencial. E aí é uma coisa importante. Quando a gente vai deixar o nosso currículo presencial, a gente não sabe se esse currículo vai ser ou não entregue. E pense o seguinte, eu sempre tenho que agir pensando com o menor dos riscos possíveis, tá? Então, o que acontece? Digamos que você vai deixar o currículo numa loja, você não sabe se a atendente daquela loja vai entregar para o gerente, que é a pessoa que contrata. Então, por que você não sabe? Porque daqui a pouco a atendente, ela pode não entregar, porque ela pode pensar que, de repente, ela pode perder o emprego dela, se ela entregar esse currículo. Ou ela pode não entregar porque ela pode esquecer. Enfim, tem uma série de fatores que podem fazer com que o seu currículo não chegue na mão de quem contrata. E aí, volto a dizer, isso pode acontecer? Pode. Nós temos que pensar em todos os fatores, porque você quer a sua vaga, porque você quer agir de forma estratégica. E eu quero que você consiga essa vaga. E eu tenho que falar tudo o que eu posso falar para poder te ajudar. Então, pensando nesse caso, se isso fosse acontecer, como que nós poderíamos evitar? E o que eu vou te dar aqui de uma dica ouro, que eu diria, né? Uma estratégia muito legal. Os gerentes me perdoem depois, né? Porque eles vão receber um monte de... todo mundo vai fazer essa estratégia aí e depois eles vão descobrir lá que sou eu que tô mandando o pessoal fazer isso. Mas isso é uma forma de você se diferenciar e de o currículo ter a certeza que vai chegar. Por exemplo, imagina que você faça o seu currículo com todas essas dicas que eu já falei e você é uma pessoa ligada, você é uma pessoa antenada, você olhou todo esse material, vem olhando as aulas, vem refletindo sobre isso, né? E o que acontece? Você fez seu currículo, você já sabe fazer, e aí você preparou o seu currículo bonito, né? Você mesmo fez, ele editou. E o que você vai fazer? Você vai colocar o seu currículo dentro de um envelope. E você vai lacrar esse envelope e você vai colocar endereçado ao gerente, aos cuidados do gerente. E quando você for deixar esse currículo, você vai entregar esse envelope lá na loja, e não importa para quem que você vai entregar. Mas com certeza quem receber vai entregar esse currículo para o gerente. Por que vai entregar para ele? Porque ninguém vai violar uma correspondência que é para o gerente, que é para o chefe, que é para quem contrata, não é verdade? Então, com certeza, esse currículo vai chegar na mão de quem contrata. Então, essa é uma dica aí que pode te ajudar a ter a certeza que esse currículo vai chegar. Mas veja só, imagina que você vai fazer esse esforço, você vai colocar o seu currículo dentro de um envelope, você vai lacrar esse envelope. Você concorda comigo que esse currículo tem que valer a pena, não tem? Então não faz sentido você fazer isso para entregar um currículo qualquer. Então a minha sugestão é você fazer isso desde que seu currículo esteja legal, esteja apresentado. E aí você pode anexar junto uma cartinha de apresentação, uma coisa legal. Não me faça cópia, pelo amor de Deus, não me entregue cópia. Você faça sempre uma impressão real, tá? E também não precisa colocar aquela fotinha 3x4, pode ser uma foto digital, mas colorido, bacana. E você pode colocar uma carta de apresentação falando a sua real intenção, porque você gostaria da oportunidade de conversar com essa pessoa. E não fica mendigando a vaga, do tipo, ai, por favor, não. Porque precisar, todo mundo precisa. Mas eu quero que você tenha uma coisa que depois a gente vai falar mais adiante, na hora da entrevista. Mas eu já vou dar um spoiler aqui. Quando você começa a dizer que você precisa, por que você precisa desse emprego? Porque quando você começa a dizer que você precisa muito dessa vaga, todo mundo precisa. Mas significa que o dia que você não precisar mais, não faz mais sentido esse emprego, não é verdade? Enquanto você precisa, você dá o seu máximo, não é? Depois que você não precisa mais, você não vai dar seu máximo. Então você não quer essa vaga porque você precisa. Lembre-se disso. Depois, lá na parte de entrevistas, a gente vai falar como que a gente pode responder essa pergunta se o entrevistador perguntar. Mas, enfim, por isso que eu não quero que você coloque na sua cartinha de apresentação que você precisa dessa vaga.
Eu quero que você coloque por que razão você pode somar para essa empresa, por que razão você gostaria dessa oportunidade de conversar com esse gerente. Então, essa pode ser uma dica bem legal, tá? Não mande junto os seus certificados, não manda um envelope cheio de coisa, tá? Até porque essas pessoas são ocupadas, então não faça isso. Mas isso vai te ajudar. E se fosse de forma online? Imagina que, por exemplo, assim, você tem que mandar o seu currículo e muita gente está mandando o currículo online. Imagina só, várias pessoas mandam o currículo online. Como que você pode se diferenciar? E aí tem algumas dicas, assim, que também são dicas criativas, pessoal. Isso não é a vias de regra, mas eu quero dizer o seguinte, hoje tem muita coisa que a gente fala muito assim, ó, os atrevidos, né? Os atrevidos, eles ganham o mundo. Então, nós precisamos ter a coragem de fazer o que ninguém faz. Então, eu gosto muito disso. E a gente tem que experimentar. E eu vou te dar uma dica que eu acho fantástica. E eu tenho certeza que isso impressionaria qualquer pessoa. Inclusive a mim, inclusive você. Imagina que a gente recebe, sei lá, 50, 30, 40, 100 e-mails todo dia com currículo. E aí quando a gente recebe um e-mail de uma pessoa, isso pensando que eu não disse pra você que tipo de assunto que você tem que colocar, tá? Você manda no seu assunto o seguinte: essa vaga é minha. Ou você me achou. Olha que coisa mais inovadora. Olha isso, você colocar isso no assunto. E de repente, quando eu clico, tem uma mensagem sua aonde você realmente justifica por que razão você merece essa vaga. Então, assim, ó, você tá fazendo algo que ninguém faz. Você tá se diferenciando no meio de muitas pessoas fazendo aquilo que ninguém faz. Você tá fazendo eu olhar para você. Você tá fazendo o entrevistador olhar para o seu e-mail, que é algo que ninguém faz. Então, isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa que você pode fazer quando você está mandando o seu currículo por e-mail, por exemplo, você pode fazer um vídeo currículo e anexar junto no e-mail, algo que ninguém faz. Até porque as pessoas têm vergonha, porque as pessoas acham, ele não vai olhar, ninguém vai olhar. E o que é um vídeo currículo? Um vídeo currículo é algo muito pequenininho, como se fosse uma apresentação. Sabe, você pode gravar um pequeno videozinho falando: oi, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu tô encaminhando meu currículo, porque eu teria muito interesse em participar do processo seletivo dessa vaga, me coloco disponível para poder conversar presencialmente e comentar todas as minhas habilidades e como eu posso somar para a empresa junto com as minhas habilidades para essa vaga. Por exemplo, aqui eu só meio improvisei, mas enfim, aí você, imagina fazer isso, que legal. E se for uma vaga de vendas, já pensou? Olha isso, mostra que você tem uma desenvoltura, então você pode anexar junto isso no e-mail, só que ninguém faz, porque as pessoas já acham que é difícil, ficam encabuladas, enfim, são coisas que você pode fazer que ninguém faz, tá? Então, ser criativo. Hoje em dia, a gente precisa de pessoas criativas, e conseguir um emprego, você também precisa ser criativo, porque tem muitas pessoas que estão atrás de um emprego, de uma oportunidade, e quando a gente fala hoje de conseguir uma oportunidade, essa oportunidade já está muito ligada com aquilo que a gente falou no início da conversa, está ligada com o seu desejo maior. E quando você consegue essa oportunidade, você vai ter chance de fazer uma mudança na tua vida. Então isso tem que ter um peso e isso tem que ter um esforço. Então ser uma pessoa criativa já te posiciona de uma forma diferente. E isso também já vai te exercitar. Não só para um emprego, talvez o emprego seja só um primeiro degrau. Talvez você queira depois trilhar outros caminhos. Talvez você queira depois ter seu próprio negócio, por que não? Talvez você queira ter outras possibilidades, por que não? Então, a primeira coisa que você tem que desenvolver é a coragem de arriscar e ter a atitude de fazer o diferente, fazer o que ninguém faz. Então, pensa sobre essas duas possibilidades. E se fosse para você fazer outras coisas, o que mais você poderia fazer pensando sobre isso? Então, aqui a gente viu 3 possibilidades. Você botar o seu currículo, né, colocar seu currículo no envelope junto com uma cartinha de apresentação para entregar de forma presencial. Você colocar na parte do assunto do e-mail algo criativo. Você me achou, essa vaga é minha. Não precisa mais procurar, estou aqui.
e você escrever na mensagem do e-mail algo que fale sobre você realmente e mostre o seu interesse, anexar um vídeo currículo que pode fazer uma diferença, que é algo que ninguém faz, mostra a sua desenvoltura e que você realmente está buscando. Então, pensa sobre isso e pensa em outras estratégias que você pode fazer para o seu currículo chegar na mão de quem contrata. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.